Estância, a capital do barco de fogo, cidade, jardim. Oh, minha estância, teus velhos casarões coloniais têm beleza sem fim. Pisa pólvora, samba de coco e a batucada, marujos de Chico Surdo, terra cultural. Entrevista. José Francisco, mais uma vez, prazer receber o nosso estúdio. Bom dia. Bom dia, Santi. Bom dia à sua equipe. Satisfação é minha estar aqui trazendo esse conhecimento, tendo essa oportunidade de conversarmos sobre as coisas de Estância. A política de Estância, vamos falar a partir de quando, lá para cá? Olha, praticamente eu vivi muito antes. Meu pai era muito ligado ao PR, de Dr. Pedro Soares, e sempre Dr. Pedro estava lá em casa, era médico da fábrica Bonfim, e eu tinha sempre essa ligação. Aqui no centro tinha um bar dos pais de Fernando Oliveira, José Carlos Oliveira, Dr. Paulo Amado, e lá era uma alfaiataria e tinha uma cafeteria. E lá se reuniam muitos políticos. Isso em que ano, mais ou menos? Isso lá nos anos 50, 55. E foi lá onde eu conheci Dr. Leandro Maciel, que tinha uma fazenda em Diaroba, e ele sempre frequentava ali, passava para tomar um cafezinho. E ali tinha Francisco Pires, Chiquito Pires, pessoal político de Estância. E eu, garotinho ali, ficava ali numa cadeirinha ali, ouvindo tudo. E de lá para cá eu me acostumei na vida estudantil. Também foi muito forte a minha participação em diretórios das escolas de comércio, do diocesano, quando eu participei dos diretórios. E aí veio a época de 62, veio a candidatura de seu Raimundinho, e aí foi quando eu dei o primeiro discurso na minha vida político ali no chamado Abrigo, aqui em frente à catedral, que eu lamentei muito que tivessem derrubado, porque aquilo ali tem uma história de política, de cultura, sobre Estância. Mas vamos em frente. Eu comecei ali e dali depois veio a fundação da UJ, União Redentora da Juventude Estanciana Padre Almeida e Dom Coutinho. E daí em diante eu comecei a entrar verdadeiramente na política, até ser candidato, até participar de campanhas, e aí veio a Revolução, foi todas aquelas questões, tudo, dificuldades da época do regime militar, né? E minha vida começou a política e deixei há poucos anos atrás. Em 50, quando o senhor começou a ter consciência da política estanciana, quem era prefeito da cidade? Eu não me lembro quem era o prefeito, mas eu tenho a impressão que passava por Dr. Pedro Soares. Agora, nós tivemos uma prefeita, acredito que a primeira cidade de Sergipe que teve uma prefeita, né? Como é o nome dela? Dona Núbia Macedo. Dona Núbia, me conta essa história, o que você sabe dessa história? Dona Núbia era esposa de seu deputado federal Francisco Macedo, que era um líder político. É uma pena nós não termos a história de Francisco Macedo num livro. Eu falei até com Dona Núbia algumas vezes, porque foi um líder político e ela se elegeu muito bem. Era o PTB de um lado e o PR do outro, Nozir Macedo e Dr. Júlio do outro. Eram os dois partidos fortes. Nós tínhamos a UDN Chiquito Pires, mas era inexpressiva. Tínhamos o PSB com o professor Oscar Fonte Farias, que também era muito inexpressivo. E os dois partidos. E ela se lançou, ganhou a eleição, fez uma razoável administração e se pontuou na política de Estância. Agora é estranho, né? Que uma cidade que já tenha tido uma mulher prefeita
teve participações tão pequenas da mulher na política, né? Tivemos algumas vereadoras, né? Tivemos Elia Pinto, a mulher de Jadiel, né? Dona Maria, né? Tivemos várias... Professora Francisquinha. Tivemos várias mulheres, mas se você pegar o período todo, dá uma mulher, no máximo 2 em cada mandato, ou em alguns mandatos. Quer dizer, para uma cidade que teve uma mulher prefeita, deveria ter a mulher devia ter agarrado mais esse poder, né? Mas era uma época onde realmente a mulher tinha pouco espaço, né? E era dado pouco espaço. A mulher ainda não tinha essa consciência, né, de participar, mas de lá para cá talvez tenha sido o despertar da mulher participar, daí em diante começaram a vir, tivemos Nancy como primeira suplente de vereadora, e tivemos outras pessoas participando da nossa política. Quando eu cheguei aqui eram 2 vereadoras, era Dona Maria de Jadiel e Dona Dineuza da Farmácia, né? Eram 2 mulheres, e depois disso passou muito tempo sem ter nenhuma, foi ter Chica do Fato há pouco tempo atrás, e agora a Linete Soares, né? Então a mulher acabou perdendo um pouco esse espaço de poder em instância. Nós tivemos candidatas, né? Mas realmente não lograram êxito. Nesse período foram muitas mulheres candidatas, mas não tiveram êxito, porque não tinha essa percepção de que ela tinha que fazer parte da política. Ela tinha que ser administradora pública. Então não havia essa percepção e os homens sempre estavam em frente. Mas eu acho que foi um despertar para a mulher. O senhor viveu um momento muito importante da história política do Brasil, que foi, o senhor chamou de revolução, o outro chamou de golpe de 64, mas que foi a implantação da ditadura militar no Brasil. Era prefeito dessa distância, inclusive falava hoje sobre a casa dele, Pascoal Nabuco. E ele era prefeito e ele foi deposto pela ditadura militar, não foi isso? Logo em seguida, meses depois, ele realmente vieram aqui 2 tenentes e ele foi realmente deposto e preso ao lado de Seixas Dória, né, que era o governador, também deposto. Mas o senhor lembra das razões do que ele foi deposto? Porque a ditadura militar, quando ela foi imposta, não era só por quem era de esquerda, contrário ao governo, ou tem vários fatores que levavam a pessoa a perder os mandatos. O senhor lembra por que ele perdeu o mandato? Olha, na verdade, era uma questão nacional. Nós vivíamos um momento com João Goulart no governo, onde nós tínhamos uma instabilidade muito grande. Ou instabilidade? Instabilidade. Uma insegurança. Uma insegurança política, econômica. Nós tínhamos Leonel Brizola, que era o líder da oposição nessa época, fazendo uma arruaça danada no Brasil. Nós tínhamos as ligas camponesas em Pernambuco, com Francisco Julião, que eu cheguei a conhecer em Recife. Então o país vivia um momento, o João Goulart fazendo discurso como o famoso da 13 de março na Cinelândia, no Rio de Janeiro, onde ele fez um discurso proclamando as reformas de base. E nessa reforma de base, o que mais pegava era a reforma agrária, que tocava no âmago mesmo da questão do campo, etc., né? E Pascoal também, como um jovem, idealista, um professor muito sábio, encampou também essa ideia de participar dessas reformas de base. E isso, quando veio o golpe, praticamente todos aqueles que estavam nessa linha de João Goulart foram caçados, como o prefeito de Propiá, o deputado de Propiá, os 2 irmãos de Propiá, e todos foram caçados. E o próprio governador do estado, que era Seixas Dória. Governador né? do estado, Seixas Dória. E aí, Pascoal Nabuco foi preso, como esses outros foram presos também. E aí, o que aconteceu com a instância? Botaram um interventor? Como é que ficou a governabilidade de Seixas a partir da prisão de Pascoal Nabuco? Foi, na verdade, veio acho que foi o doutor Roberto Bahia, me lembro bem o substituto, mas que substituiu até as eleições futuras. Não é? Foi levando, em 66, seu Raimundinho foi eleito também nesse período, quando houve a abertura para a eleição. Em 70 já foi quando eu fui candidato a prefeito, eu, Celso Aquino e Neneco, Manuel da Paixão, ele foi eleito.
E depois João Batista, em meu lugar, que eu tinha deixado praticamente, e daí em diante nós começamos a viver essa vida política. Mas a maior questão foi essa, o envolvimento de Seixas Dória com o movimento nacional que era. Seixas Dória também tinha um discurso muito forte. Como deputado, ele combateu muito as chamadas areias movediças, que denunciava que os americanos, outros países vinham para aqui e mentiam, dizendo que para os navios não voltarem vazios, enchiam os porões de areia movediça, mas na verdade a areia tinha outro desmembramento, que era problemas de hoje que nós chamamos de atômicos, etc. E isso começou a enfurecer, né? Quando também naquela época, foi um dos motivos da queda de João Goulart, é que ele também, quando ministro do Trabalho de Vargas, ele deu um aumento de 100% do salário mínimo. Isso também enfureceu e o Pascoal Nabuco e todas essas pessoas se enquadraram. Ou seja, o que enfureceu, pelo que estou entendendo, da elite, né, os militares, exatamente foram as vantagens dadas ao povo, o trabalhador, reforma agrária, aumento de 100%. Então, essas ações foram vistas como ações comunistas, seria isso? Na verdade, eu sempre digo que 64 foi o final de um período de derrubadas de revoluções. Começando lá em 1930, com Getúlio Vargas derrubando Washington Luiz, é uma questão longa, derrubando Washington Luiz até 37, vem até 45, quando ele cai também, depois vem, quando ele assume 50, aí já em 54 vem aquela tal da Carlos Lacerda muito forte, a tradição família de propriedade em Minas Gerais, muito forte. A famosa TFP, né? TFP. E aí começa todo esse processo que se estende pelo Brasil e as classes, não é? Empresariais, as classes do campo começaram a sentir-se ameaçadas. E daí começou o golpe que levou João Goulart à sua queda, né? Aí o golpe militar, a implantação da ditadura, ela cassou os partidos políticos. Aí ficou só o partido representante do governo, que era a Arena, e o MDB foi permitido também, a existência do MDB, né? Então tem dois partidos, representando o governo era a Arena e representando a oposição, que virou uma frente partidária, todo mundo correu para o MDB, seria o MDB. Foram esses dois partidos que ficaram durante o regime militar, não foi isso? Exatamente. A UDN, que representava os empresários, a parte rural, e o MDB, que representava então não era ainda a Arena, era a UDN. A UDN depois foi incorporado esse pessoal na Arena, né? Certo. Que representava a UDN quando estavam todos os partidos em evidência. E o MDB recebeu os partidos comunistas. Virou uma frente partidária. Virou uma frente sob a liderança de Zé Carlos Teixeira, que sabia como manobrar essas coisas, e o MDB chegou a eleger quase a totalidade de governadores do Brasil, né? Agora, apesar dos militares ou a elite defender que não foi um golpe, foi a revolução, que foi o povo que quis, que era importante, mas ele não confiava muito no apoio popular. Tanto é que as candidaturas podiam ser, pelo lado da Arena, mais de um candidato pelo mesmo partido, e para competir com um candidato só do MDB. Então, esse ardil político, durante muito tempo, garantiu manter a Arena no poder, né? Era chamada sublegenda. Sublegenda. Né? O governo percebeu que não tinha força suficiente para enfrentar o MDB. Então, criou a sublegenda, né? Em instância, por exemplo, quando eu fui candidato, Celso e Neneco, não houve oposição. Como assim? Não houve, o partido do governo não teve candidato, porque ele não tinha espaço para ganhar a eleição. E aí o
o PR, que era o Partido Conservador, votou em Nené, que ele foi eleito, mas do MDB. Mas a oposição, nesse caso, a Arena não teve candidato, porque não tinha como ter, né? Você chama de oposição o partido do governo. Sim, do governo porque federal. A oposição que era nós, né? A oposição a nós, mas era o partido do governo. Aí é isso que eu queria que ficasse claro para os ouvintes. Como é que funcionava? Então, eu, você e o Anda e o Eric seríamos candidatos, mas só tinham dois partidos, que era a Arena e o MDB. Aí como é que funcionava? Aí cada um podia apresentar até 3 candidatos. Cada partido? Cada conjunto. Cada partido podia apresentar, mas então a Arena podia apresentar 3 candidatos a prefeito. Sim. Então a Arena apresentaria você, o Anda e eu como candidato a prefeito. Sim. E o MDB apresentaria um só. Não, o MDB também podia apresentar. Podia apresentar os 3 mas como aí, apresentou. Mas a estratégia sempre era mais candidatos da Arena contra o MDB. Seria essa a estratégia sempre? Aí foi quando, em 72, começou... O seu Raimundinho voltou ao governo, porque a eleição de 70 foi de 2 anos. Teve uma eleição de 2 anos? Foi 70 a 72 para complementar um mandato que tinha sido cassado, etc. Então, em 72, o seu Raimundinho volta, era imbatível, e depois também vem outras eleições, onde tivemos candidato. Aqui, João Batista foi o candidato que individualmente ele ganhava para todo mundo. Mas quando somou os votos da Arena, ele perdeu a eleição. Das arenas, né? 2 vezes, né? Dos candidatos da Arena. Duas vezes isso aconteceu. 2 vezes. Foram 2 candidatos ou 3 da Arena? 3 candidatos. Aí o João Batista teve que é o pai do doutor Hildo, ele teve o maior número de votos. Seria o prefeito. Seria o prefeito. Ele era que partido? Do MDB. Do MDB. Ele seria eleito com o maior número de votos. Mas, somando 3 candidatos a prefeito da Arena, as sublegendas, somou os votos dos 3, obviamente o voto dos 3 foi mais do que o dele sozinho. O dos 3, aí dos 3, o que teve o maior número de votos virou prefeito. Virava o prefeito. Isso era malandragem, né? Não, Zé? Sim, porque era uma maneira absurda. do governo, como o governo inventou também a eleição indireta, né? Onde se elegia o presidente, o governador, e graças a Tancredo Neves nós conseguimos derrubar a época. Mas é bom lembrar que Tancredo Neves ainda foi eleito pela indireta, né? Exatamente. Ele foi eleito ainda pela indireta. Exato, foi ele que quebrou todo esse... Ele quebrou a hegemonia dos militares, que teve como representante o Maluf, era o candidato dos militares. E o presidente que morreu, que acabou de dizer o nome dele agora, o opositor de Sarney, de Maluf. Sim, Tancredo Neves, né? Foram para o colégio, tinha tido a campanha das diretas antes, né? A direta já, que rodou esse Brasil inteiro, a emenda Dante de Oliveira, né? Que era a das diretas já, não passou a direta já, essa que é a verdade. Então teve a última eleição direta, que foi de Tancredo Neves contra Paulo Maluf. Tancredo Neves representando o MDB, essa frente partidária, e Maluf representando a Arena, o governo militares. E foi interessante esse fato, porque mesmo a vitória de Tancredo nessa eleição direta, o que tirava os militares do poder, aconteceu o fato da morte dele, e os militares continuaram representando o poder, porque Maluf, como é que chama? O Sarney. Por que estou botando Maluf nisso? Foi Sarney que disputou. Não, Sarney era o vice. Pronto, é isso que eu estou confundindo. Aí acabou mantendo a mesma hegemonia, porque morrendo o Tancredo Neves virou o vice, que era representante dos militares. Só que o presidente não deveria ser Sarney, né? O presidente deveria ser Ulisses Guimarães, que era o presidente da Câmara. Só que quando estavam preparando para Ulisses assumir, nos conta a história, o general Leônidas Pires Gonçalves, que era o chefe do SNI, era o homem mais duro da Revolução, foi ao Congresso e avisou: se Ulisses assumir, a gente não entrega o governo. Então fizeram um acordo e Sarney, como vice, assumiu para apaziguar o país.
Mas o normal não seria Sarney, já que ele, Não. já que Pela Tancredo foi eleito e o vice do eleito era Sarney? Pela Constituição, não. Dizia que era o presidente da Câmara. E ele ia providenciar a eleição. Essa era uma questão... Eu achei interessante, porque houve posse e tudo, não houve? Exatamente. Houve posse de Tancredo e tudo. Então, se houve Não, posse... não houve posse. Ah, não, ele morreu 2 dias depois. Ele morreu. Ele entrou no hospital 2 dias... Um dia depois ou 2 dias depois? E faleceu, fizeram uma opção de armação e tal, mas na verdade... Agora que eu entendi, porque não assumiu. seria Sarney, porque não houve a posse. Né? Então, se não houve a posse de Tancredo, então... E quem tinha que ser era o Ulisses Guimarães, que era o presidente da Câmara. E aí os militares disseram, se for, E aí, a gente... o general Leão das Continua a Pedras ditadura Gonçalves, militar. que era o homem forte, era o homem que comandava, foi ao Congresso e avisou. Posse de Ulisses, os militares não entregam o governo. E aí acabou assumindo, E aí assumiu Sarney, que era o representante apaziguou os ânimos, dos militares, né? inclusive. Apaziguou os ânimos e o país voltou à democracia. E como é que a instância vivia essa situação nesse momento? Era muito agitada, né? Nós tínhamos o Leopoldo, que era da oposição, deputado. Nós tivemos também Padre Almeida, que fez um papel muito grande, muito importante aqui. O nosso jornal Sim, que era a UGE, União Redentora da Juventude Estanciana, que hoje é a FUNESC, Fundação Educacional e Sociocultural Distância. E vivia a efervescência, né? Todo mundo com medo. Eu, por exemplo, que tinha minha coleção de livros, naquela época tinha os livros que eram proibidos, né? Livro de Celso Furtado, eu tinha um livro chamado Desenvolvimento da América Latina, de Celso Furtado. Vocês que defendem a volta à ditadura, quero que vocês lembrem saibam desse detalhe, que tinha livros que você não podia ler, que você podia ser preso. No Brasil, você tinha livros que eram proibidos, ali escondido, né? Mas podia ir para a cadeia se fosse. Como eu tinha muitos livros, que eu sempre gostei de ler, eu peguei uma caixa, peguei esse livro todo e escondi na casa de João Batista. Desde aquela, nós fomos colegas desde a nossa infância. E eu escondi essa caixa cheia de livros, desses livros lá na casa dele. Trouxe quando as coisas amenizaram. Agora me fala um pouco dos prefeitos de Estância, da época que você conhece. Como foram os prefeitos, as gestões dele, onde é que eles desenvolveram, ou onde foi que houve mais dificuldades? Me fala das gestões municipais. Olha, eu acompanhei praticamente e vivi mais a administração do Dr. Humberto Ferreira. Que foi mais ou menos em que época isso? Aí, eu vejo, lá dos anos 50 e pouco. Antes do golpe militar. Inclusive. Antes do golpe militar. E doutor Humberto era um jovem do PR, da família Sobral, morava ali naquela casa onde hoje é da Guanabara, e fez muita coisa, ele como jovem, iniciante, etc. Mas eu acho que o prefeito que se solidificou mesmo foi o seu Raimundinho. O seu Raimundinho fez uma grande obra de Estância, você não alcançou, essas crianças não alcançaram, mas o caminho do rio hoje era de pedra, né? Praticamente. Aquelas pedras grandes? Como aquelas que vai para a fábrica Santa Cruz? Sim. Maiores até. Eram pedras de toneladas. Caramba. E seu Raimundinho tirou todas aquelas pedras ali e dotou o caminho do rio do calçamento. Foi uma revolução aquilo ali. Só quem viveu para passar ali de bicicleta, ninguém andava, tinha que ser empurrando a bicicleta. Laranjeiras ainda mantém esse tipo de calçamento, né? Essa de Laranjeiras. E é calçado, mas é complicado, não é? É complicado. E seu Raimundinho fez essa grande obra aqui em Estância. Além do SAI, né, que foi criação dele, e de outras obras de calçamento. A água foi importantíssima, nós não tínhamos água encanada praticamente. E foi ele. Você vendia água nas portas, me parece, Exatamente. Era a água da Nambu, que era lá no Bonfim, ali no pasto, na fazenda Cachorro. O rapaz tinha uma carroça puxada por um burro e um tanque atrás, passava e a gente comprava a água, ele abria as latas. E água para lavar? Era no rio, né? Todo mundo tem que pegar água de balde em casa? E ia lavar no rio, né? Lavar. Por isso que eu combato muito aquelas árvores. Banheiro no rio também, né? Ali em frente ao Grêmio, no Bonfim. Quando fizeram
aquelas árvores ali escondem a grande beleza que era a distância, a grande história de distância. Ali eram as lavandeiras. E você passava ali, só ouvia roupa bater nas pedras. Elas não eram do lado do XPTO, não, elas eram do outro lado da ponte, outro lado de cá. do lado daquela quadra ali. Ali era tudo pedra, tinha o posto do carro, o posto do ouro, e a gente tomava banho muito ali, naquela área, como na outra também, a bacia que ainda hoje existe. Então, aquela área ali, onde hoje o mato toma conta, tirou a beleza, porque ali serviu de inspiração para Jorge Amado, as telas de José Gomes, não é? O nosso grande pintor, e tirou, por isso que eu sou um pouco arredio aquelas árvores ali, porque tirou a história de distância. Mas é essa situação. Então, a grande revolução feita por seu Raimundinho foi exatamente encanamento da água, de fazer... Encanamento da água e a rua Pedro Homem da Costa, né? Que é o caminho do rio, que ele tirou aquelas pedras enormes e calçou a rua, dando uma situação transitável normal. Ele foi prefeito do mandato Tampão, de 2 anos, né? E depois... Não, 2 anos foi Neneco. Não foi ele não, ele já veio depois de Neneco. Ele foi prefeito 3 vezes aqui, né? O senhor Raimundinho? Sim. Então, grande parte do que Estância hoje deve ser essa gestão dele. Deve ser o Raimundinho, essa é que é a verdade. Os outros foram prefeitos que criaram conjunto, criaram cidade nova, tudo. Mas, realmente, o senhor Raimundinho foi o grande prefeito. Walter Cardoso foi só pela grande expansão da cidade, né? Porque o bairro Cidade Nova foi uma expansão foi imensa, a expansão, né? de lá. Ou, inclusive, o Augusto Santos está mandando mensagem aqui pedindo para você falar um pouco de Neneco, do prefeito Neneco. O prefeito Neneco, a gente não podia esperar muita coisa, né? Era um homem semi-analfabeto, era um homem que não tinha capacidade de gestão. Foi porque era um homem popular, vereador, era um homem popular, era um homem que deu o populismo, né? Viveu a época de Macedo e tinha essa grande participação na época. Quando ele foi eleito, porque como a oposição a nós não teve candidato, o PR de Júlio Leite, doutor Jorge Leite, era um partido forte e o apoiou, porque não tinha como me apoiar, nem apoiar Celso Aquino, que era ligado ao PTB. Naquela época, PTB e PR eram inimigos ferrenhos, né? E aí, Neneco fez uma administração, coitado, muito difícil. Teve problema com o Tribunal de Contas, etc. Teve escândalo de uma patroa, etc. Mas eu acredito e tenho quase certeza que ele não teve envolvimento pessoal com essas coisas. Apenas questão de gestão de pessoas que faziam parte do governo municipal. Aí depois do seu Raimundinho entrou quem? Depois do seu Raimundinho foi quando veio o Pascoal, né? Foi quando veio o Pascoal. Teve uma intervenção, o doutor Roberto, e teve também como interventor aqui. Doutor Roberto Bahia. Doutor Roberto Bahia foi interventor dos militares depois da prisão do Pascoal. E tudo. E depois teve a Lisi também, que exerceu por um tempo. Mas, depois voltamos ao tempo normal e as eleições seguiram normalmente. E como é que o senhor hoje avalia as lideranças políticas? Pelo que o senhor fala, essas pessoas eram líderes políticos mesmo, né? Então eles construíram história e tinha, né, todo esse aparato por trás de pessoas que fortaleciam essas lideranças, e eu hoje não percebo muito isso em instância. O senhor percebe essa falta de consistência de liderança política em instância? Essa é uma grande crítica que eu faço. Quando eu vi um comentário seu sobre os vereadores que só votam em candidato de fora, para deputado, etc. Mas eu sempre digo o seguinte: nós não temos liderança para nos impor uma eleição de deputado federal. Por quê? Quais são os líderes que nós temos em instância? Você tem determinados líderes, mas que só aparece faltando 2, 3 anos para a eleição. Você não tem um líder como tem Lagarto, como tem Itabaiana, que vive a vida do município. São líderes que estão na zona rural, são líderes que vão às festas, prestigiar as festas da zona rural, prestigiar os sindicatos,
prestigiar as associações. Dedé do Inhame até hoje é poder político importante de Malhador. E a família está. E a família toda, a filha, A filha hoje é a líder, né? Parece que é o sobrinho agora, que é o prefeito sobrinho atual. também. A filha foi 2 mandatos prefeita. Exatamente. Né? E ele sem estar no poder, mas ele tem a força política. Você vê agora em Itabaiana, né? Francisquinho, o líder, é um cara que vive o município. Que não é governador porque tomaram o mandato do cara. Essa que é a verdade, né? O mandato Gafaram dele. feio o mandato do cara. Essa que Mas é a verdade. você vê como ele liderou. Chegou um momento em que a família Mendonça começou a não estar dentro mesmo. Que era o grande líder, era Chico de Miguel. Chico de Miguel. Um homem que foi líder até mesmo na cadeia, né? Que ele matou alguém, Exatamente. cumpriu pena e mesmo assim era grande líder. Era o Itabaiana. grande líder da Itabaiana, porque ele vivia. Você vê que hoje em Itabaiana ainda tem gente apaixonada por Chico de Miguel, porque ele vivia o povo. Em instância, nós não temos essas pessoas. Eu lembro que eu fui fazendo programa de rádio em Aracaju, eu era repórter de Fábio Henrique, e ele pediu que eu fosse em Itabaiana entrevistar Chico de Miguel, por causa de algum assunto importante que estava acontecendo. Então, um político normal, né, me receberia na entrada da casa, né, no salão, daria entrevista tal. Ele disse, não, vamos tomar café. Aí me levou para dentro de casa, eu tomei café com ele, com a família toda. Aí eu tentei fazer uma pergunta, né, epa, não senhor, vamos tomar café primeiro, depois eu dou a entrevista para o senhor. Mas eu preocupado com o horário de programa, né, programa matutino, mas assim, então eles formavam essa liderança porque eles tinham uma forma de receber as pessoas, né, de trazer as pessoas, de formar grupo com essas pessoas. São líderes que vivem o município, que vivem as pessoas. Não é? Nós não temos esse líder. Se você chegar em Lagarto, você vê os deputados de Lagarto, Sérgio Reis, o outro do Ribeiro, eles vivem o dia a dia da cidade, os 4 anos. É verdade. As famílias vivem os 4 anos. E Então, mesmo ele não estando com mandato, eles têm força, o que nega aquela história de porque político sem mandato é rolê de cana chupada. Só não tem liderança, porque não tem liderança, Exatamente. independente deles estarem no poder ou não, eles têm força política de influência, não só na sua cidade, mas para o próprio estado, né? Em Lagarto, eu sempre cito, nós tivemos Ribeirinho, que até hoje a família está no poder também. Nós tivemos os Reis, de Arthur Reis para cá, Jerônimo Reis e agora a família. Porque esse pessoal vive a vida do município. Esse pessoal conhece todo mundo. Mas dizem que isso aqui, essa diferença de Estância é porque Estância é uma cidade independente, não aceita cabresto. Eu já disse aqui que acho que essa independência às vezes beira irresponsabilidade política, né? Porque a gente acaba não tendo representação. O senhor concorda que essa independência, esse povo que não aceita cabresto, porque por isso não tem lideranças? Não, eu acho que não é tanto isso não. Veja bem, quando nós tivemos o período militar, todos os opositores, inclusive Leopoldo Souza, que era o maior líder na época, foram eleitos. Instância não votava naquela época na parte militar, na parte, digamos assim, da direita daquela época. Não votava, só votava na oposição. Zé Carlos Teixeira foi eleito várias vezes. Instância era maciça em votar nessas pessoas. Nunca a Instância dava voto ao pessoal da situação, era sempre a oposição. Então agora, depois a Instância digamos, houve uma mistura de pessoas de fora para cá, houve também essa ideia do dinheiro, essa é que é a verdade, não é? O dinheiro dar dinheiro, de líderes que deixaram aquela ideia de política. Por exemplo, na minha época, no meu período de jovem, nós tínhamos a UGE aqui, etc. E o que acontecia? Nós lutávamos naquela época pela democracia, não era atrás de emprego de prefeitura. Ninguém da nossa juventude praticamente pedia emprego em prefeitura, nem em lugar nenhum. Nós lutávamos pelo idealismo. Será que hoje ainda é assim? Claro que não. São essas questões que eu levanto sobre o eleitorado. E até se brinca demais, que eu gosto. Aí até um chama de projeto, outro chama de todinho. Você acaba até transformando uma coisa que é errada, né, numa brincadeira, como para ser digestivo, né, quando não deveria ser, porque o idealismo acabou, não se vota em ninguém. Não adianta você ser um candidato idealista, porque ninguém está pouco preocupado com isso. Se você não tiver dinheiro, você está fora. Aí é complicado, né? Se esfacelou a moral política nessa Era um grupo
de jovens, inclusive o professor Pascoal Nabuco tinha um grupo de jovens também, que ele era um líder. E esses líderes, apesar de ter alguns na prefeitura, mas eram secretários. Mas não via do lado dele também o pessoal preocupado. Era preocupado na redemocratização do país, pela democracia, e não tinha o que nós vemos hoje. Vamos colocar o Cezinho que está na linha. Cezinho, bom dia. Bom dia, Vicente. Bom dia a todos que fazem parte da Rádio Brasil FM. Todos nos outros momentos, né? Esse pessoal de José Francisco aí, essa região maior distância, onde José Moraes, pessoa que eu conheci, aprendi a admirá-lo, né? Ele lembra de mim. Inclusive, foi o primeiro partido que eu filiei, né? É o PGT, né? Na época que tem acompanhando. E depois, né, foi para o PDT, né? PT do B, aliás, né? Na década de 90, eu, querido Zé Hora, nunca mando um abraço também. Inclusive, foi até candidato a vice-governador do estado do Sergipe nessa época, tendo à frente aí o milho metalúrgico, né? E dizer que realmente a Estância está carente realmente de lideranças mesmo, né? Lamentável a Estância do porte que tem, não tem produtividade na Câmara Estadual nem Federal, sempre pede o seu município. E o que ele falou é verdade. O seu Raimundinho realmente foi um revolucionário. Isso aí a história jamais vai negar, né? Porque ele pensou e fez pelas próximas gerações. O que ele fez no passado, hoje ainda está aí, o povo sofrendo. Isso é um político que realmente ama sua cidade. E essa que é verdade, a fidelidade, né? Inclusive, como eu falei, o meu partido foi o PGV, que já extinto, eu estou no PSOL há 16 anos, né? Pela fidelidade, porque tenho minhas convicções, defendo e acredito, e que Estância realmente tem que pensar grande. Pensar grande é se unir, né? Porque Estância tem perdido muito pelo individualismo. Um abraço aí a todos que fazem parte da Mar Azul FM, todos em geral. Bom dia de Santos, Zé Francisco, um cheiro do seu coração, sua referência. Um abraço. Obrigado, senhor, pela sua participação. Zé Carlos, bom dia. E bom dia, seu Zé Francisco, bom dia a todos os seus ouvintes. Isso aqui, eu primeiro quero parabenizar o seu Zé pela memória que ele tem de analisar a política e analisar o regime ditatorial que nós vivemos aqui no Brasil. Você citava isso aqui sobre lideranças políticas, citava Chico de Miguel e, por último, Dedé do Inhame, lá na minha cidade, Malhador. Olha só, Chico de Miguel, a casa dele, até hoje, é aberta 24 horas, lá na rua Tobias Barreto, em Itabaiana, para atender as pessoas do grupo dele, do grupo Teles. Dedé do Inhame, a família dele também atende o povo 24 horas lá em Malhador. É verdade, Zé Carlos. Inclusive, eu já fui participar de algumas festas de Malhador, né? Que é a grande, como é que chama? Vaquejada, como é que chama? Cavalgada de Malhador, que é tradicional. E minha mulher trabalhava lá com Elaine, né? E eu fui uns 3 anos. E quando eu terminava a cavalgada, o jantar para todo mundo que foi convidado era na casa da prefeita, não era em restaurante, era na casa dela. Entendeu? Um monte de mesa lá, um monte de empregado para servir a comida para. E era muita gente, mais 200 a 300 pessoas, que era aquela filamento de pessoas convidadas, almoçava na casa dela. E hoje acontece uma coisa que, ao meu ver, até é uma coisa chata. Ele monta um barracão numa área de terra vizinha ao pai de Gabiame, que eu estou jovem, e atende o pessoal do prefeito atual, que é Neto, Neto tão jovem, Assisinho. E ao lado, a poucos metros, Elaine também monta um outro espaço para atender o povo dela, que hoje existe em Malhador uma oposição constituída. Elaine versus Assisinho, que são primos. Então eu acredito que nos próximos 50 anos, Malhador vai continuar administrado pela família de Dedé do Inhame. Porque Malhador hoje está um brinco, a cidade está limpa, bonita mesmo, as ruas todas pavimentadas, não existe esgoto a céu aberto, as estradas vicinais. Ciclovia e passeio da pista inteira na cidade de Malhador, com bancos. Santos de Dória até a estrada de Malhador tem calçada de um lado e de outro para pedestre. Exatamente, com bancos também, ciclovia e tudo, impressionante. Então a cidade está linda, está bonita. Eu estive lá essa semana, está muito bonita. A gente agora fez uma praça ali na frente da igreja, que unificou as praças ali, 3 praças bonitas. E eu questionei até porque tirou umas árvores que tinha, que era histórica, aquelas árvores, umas figueiras que tinha ali, e botou só cimento. O que eu questionei foi só isso.
Mas a cidade está linda mesmo, e está bem administrada. E tem uma coisa que o prefeito está fazendo muito, que eu não aceito bastante bem, é a questão das festas. Tem festa grande, desproporcional para o município malhador. Mas o povo adora essas festas. Ok. Então, era isso. Um abraço, boa entrevista, José. Estou aprendendo muito com o senhor. Então, pelo que eu estou entendendo, resumindo, Zé Carlos, é que eu acho que as lideranças são confirmadas e mantidas porque esses líderes recebem as pessoas em suas próprias casas, né? Faz sua casa a extensão da casa do povo. Tá? Acho que foi isso que ele quis dizer. Valdivino, na minha linha, bom dia. Bom dia, secretário. Bom dia, Wanda. Bom dia, Eric. Bom dia, seu José. Seu José Francisco, como respeitado, trabalhador, homem pobre do bairro Bonfim, que se destacou pela educação, porque foi estudar, né? E se envolveu na política por conta das grandes amizades com o professor. Ontem eu conversava com o doutor João Batista, que eu chamo ele de professor doutor, né? Que ganhava as eleições, mas não conseguia chegar. Junto com o PMDB, que era com o MDB, que meu pai estava lá, né, junto com o seu José, junto com o doutor Padre Almeida, que era uma das grandes lideranças, meu professor, junto com o Leopoldo, que também era meu professor. Então, assim, eu sou daquele tempo, com 8 anos de idade, 8, 10 anos de idade, eu já pegava cartaz, seu Zé vai se lembrar aí. O grande trio de formação de instância do MDB era Zé Carlos Teixeira, federal, Gilvan Rocha, senador, e Ulisses Guimarães, senador. Eram 4, né? E fazia 2. E o Ulisses Guimarães, que vinha sempre para a instância, né? E o da Cimavel, né? O pai que trabalha hoje no Tribunal de Contas, né? Então, assim, eu sou desse tempo que saía nas ruas para pegar cartaz de madrugada. A gente saía para pegar cartaz e eu estava no bolo junto com o Leopoldo e para mim foi uma das grandes lideranças. Meu pai chegou a ser vereador 3 mandatos, presidente da Câmara 2 e, assim, instância era daquele tempo, o seu Zé sabe, em que o político não se ganhava dinheiro, pelo contrário, botava o dinheiro do bolso dele. O vereador não tinha salário, ele ajudava a população por convicção e por gostar do povo da instância, por gostar da sua cidade. Parabéns, Zé, pela sua... Agora, pelas suas explicações, sua exploração. Realmente a instância perdeu os líderes que tinha, né? Nós temos o prefeito Siqueira, que chegou a ser prefeito e deputado, teve Dr. Júlio, que depois foi embora, Dr. Jorge não aparecia politicamente, mas comandava o grupo dele, comandava muito bem, né? E Leopoldo, que surgiu como uma grande liderança do MDB, né? Junto com o pai dele, com o seu Raimundinho, que fez muito por instância, mas não fez tudo sozinho, isso é um fato. O senhor já sabe o que é que eu quero dizer. Não fez tudo sozinho, né? Essa história do SAI mesmo, o papai arrumou um problema sério dentro de casa, né? Por causa desse SAI, né? Que era preciso abrir o capital social e tal, e aí seu Valdeiro arrojado. Nessa parte eu bato no peito e digo, seu Valdeiro arrojado. Então, assim, mas contribuiu muito com essa cidade. Como empregador, como político, como administrador de futebol, que nunca jogou bola, mas gostava de futebol como ninguém. E, por último, faleceu sendo tesoureiro da Lira por mais de 20 anos, né? Então, assim, é um homem multicultural que gostava da cidade que ele nasceu. Parabéns, seu Zé. O senhor não tem que ter 1 hora, não. O senhor tem que ter 3 horas com um dissantia aí para entender o que é a política de Estado. Então, hoje, um dos últimos que tem é o senhor João Batista, né? Leopoldo, eu não sei se estaria disposto a vir à instância. Uma vez eu o encontrei no calçadão, ele gosta de ficar sentado ali no calçadão, e ele me dizia, vou mais não, vou mais instância não. Então, assim, é uma questão pessoal dele, né? Uma decisão pessoal dele, mas de repente ele pode vir. Okay. Eu não sei, todo mundo muda de opinião. A exemplo aí, eu ouvi há pouco aí alguém dizer que a palavra dada, como o Dr. Ivan tinha sempre a palavra firmada, mas aí a partir do momento que deixou a prefeitura, foi apoiar Márcio Souza, perdeu a palavra, né? Então, assim, eu entendi assim, a política ela é dinâmica, porém ela é radical. E instância, por não ter líder,
ser uma cidade de porta aberta, ela decide quem é o seu candidato anteriormente, né? Todo mundo sabe disso, sempre foi assim, mas é isso. Ok. Eu espero que o senhor, disse aqui, chame o doutor João Batista, o professor João Batista, junto com o seu Zé, para dar uma aula aí, porque política com honestidade se faz assim. Um abraço, Zé, bom dia, viu? Um abraço, Paulinho. Um abraço. Vamos ver se a gente agenda João Batista, ver se a gente agenda também meu querido Zé Félix, ver se a gente esse povo, ver se Selma, se eu consigo conversar com Selma também, seria interessante. Mas a participação do Cizinha, a participação do Aldivino, a participação também do Zé Carlos. Eles realmente lembraram um tempo interessante, tiveram uma participação, Cizinho, uma participação, nós quando comandamos aqui em Estância o PTB e o PT do B, eu tive esses amigos ao meu lado, participando, foram partícipes muito fortes. Eu quero, inclusive, Valdivino, lembrar uma coisa muito importante, é que o campo do Estanciano só teve arquibancada graças a Valdir, que construiu as arquibancadas do seu próprio bolso. Senão, o Estanciano até hoje não tinha arquibancada. Foi o que deu mais vida ao time do Estanciano, ao campo do Estanciano. O Aécio Sacramento, ele coloca aqui, bom dia de Santinho, anda ouvintes do programa Dia Notícia, entrevista com o senhor José Francisco. José Francisco, fala um pouco sobre os partidos em que o senhor esteve liderando, inclusive elegendo vereadores. Nós tivemos inicialmente no PTB, que eu tinha uma grande ligação com o PTB, eu tinha uma história de Getúlio Vargas, eu tenho uma coleção de livros da vida de Getúlio Vargas, que eu era um apaixonado por ele, embora tivesse algumas divergências contra alguns pensamentos, mas o PTB, nós elegemos vereador aqui, todos os partidos que nós participamos, nós elegemos vereadores. Eu me lembro da eleição do PTB, que foi a crise da Assunção, com uma dificuldade enorme, mas nós conseguimos eleger Raimundo do Hospital, que todo mundo queria ir para o partido e nós vetamos, porque nós não queríamos que tivesse vereador com mandato, e conseguimos inacreditavelmente eleger Raimundo do Hospital vereador. Tivemos também o caso de Salviano, que nós tivemos inclusive uma questão muito forte com o governador João Alves, com a senadora, porque 2 vereadores de Estância queriam ir para o partido, foram até o Palácio do Governo, pedirem a minha derrubada do partido, para que eles entrassem no partido, e Clóvis Silveira vetou e eu permaneci. Tivemos até, eu e Maria da Silva, tivemos um atrito com a senadora aqui na época, porque nós não aceitamos para eleger justamente o nosso candidato, e foi eleito Salviano. Então nós tivemos sempre essa participação, essa lealdade aos nossos companheiros. Agradecendo aqui o pessoal que nos acompanha pelo Facebook, o Francisco de Brito Júnior, o também Alieljo, né? Difícil o nome dele. Maria José Santos também, o Aldenor Albuquerque, bom dia, não ouvi falar mais do campus da UFS para Estância. O que houve? Realmente diz que, acho que está nos estúdios, né? Que a Universidade UFS vai estudar qual o melhor terreno, tá? Eu acredito que seja na parte de planejamento, mas você me lembra uma coisa também importante, que a UFS começaria independente do terreno, no espaço alternativo que seria no prédio ali vizinho, no CREJA, então, provisoriamente, e começaria no primeiro semestre de 2024. Você tem razão, viu, Adeno? Eu vou procurar saber como é que está essa história, porque a universidade não depende do campus construído para começar. Ela começaria no CREJA e também usando o prédio da Escola de Comércio, os laboratórios que já tem lá, para o curso ser iniciado aqui na cidade de Estância. E, pelo que o reitor disse, seria já no primeiro semestre de 2024. Vou procurar saber. O Carlos Roberto diz: o cabra não paga as contas de água e vai para a praça com carro de som reclamar. De que? Paga as contas, velhaco. Não estou sabendo o que é, Carlos Roberto. Essa história não chegou por aqui, não. Luísa de Jesus dá um bom dia. O Aécio Sacramento já pediu para você falar dos partidos. Senhor José Francisco, queria agradecer mais uma vez a sua presença no nosso estúdio. Cada vez que o senhor fala aqui, a gente relembra
fatos importantes, e é necessário as pessoas terem conhecimento da sua história, porque o povo que não tem história não tem raiz. Se ele não tem raiz, ele tomba, né? Ele precisa ter consistência, precisa ter força, e nada melhor do que você alimentar suas forças, do que você ter consciência de onde você veio, da sua história, de quem construiu o espaço onde você vive hoje, de onde você descende. Eu acho que é isso que faz a árvore forte, né? As suas raízes fortes, e a raiz se faz exatamente com o que a gente pode ouvir da nossa história, do que construíram antes da gente. Por isso que sua participação aqui é muito importante, já como eu disse, como falta literatura escrita, nada melhor do que a verbalização de quem viveu a história. Obrigado pela sua participação, fica à vontade aí para as considerações finais. Eu sempre digo que houve um tempo em que a Estância realmente, a juventude estava apegada a essa luta democrática. Eu espero e sempre lutei e luto por essa juventude que é, segundo a esperança, né? Embora você tenha feito uns questionamentos sobre a juventude, eu vi o programa. Foi na entrevista com o Sueli, né? Que eu vejo a juventude muito dispersa, muito TikTok, muito desinteressada. Mas eu espero agora, tem que se preparar, né? Tem que preparar essa juventude para o poder, porque para não ser a sequência do que está aí, né? Uhum. Eu, apesar de ter sido detido pela Polícia Federal, ficado lá num quarto escuro, depois depoimento, ameaças, etc. Mas eu permaneci firme. Você chegou a ser preso pela Polícia Federal? Eu fui da segunda vez, me chamaram, me deixaram lá no quarto escuro, um tempo, umas horas, depois já pela madrugada me chamaram lá para depor, etc. Mas mesmo com tudo isso, eu permaneci firme na luta pela democratização do país. Então é preciso que haja essa disposição de se defender a democracia sem interesses pessoais. Muito bem. Muito obrigado pela sua participação, muito boa sorte, e espero que a gente possa outra vez contar com sua presença aqui para falar de um outro tema tão importante quanto esse, tá bom? Estamos Rio, Piauí, Tinga, Ilha da Sogra, Miranguinha e Farnaval. Estância, um polo industrial, terra de um povo de luta e de fé. Minha Estância, desafiando a batucada e de Adelson do picolé. Cidade das 7 maravilhas, minha inspiração.